Olá! Quem trabalha ou estuda e tem filhos pequenos sabe o quanto é difícil conciliar a educação das crianças e esses compromissos, principalmente quando eles ocorrem no período da noite. Pensando nisso, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que estende o funcionamento de centros de educação infantil e de creches ao período noturno. Para que vire uma lei, o projeto precisa ser sancionado pelo prefeito. E é muito importante que, para discutir essa questão, nós estamos recebendo o vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PSC, autor do projeto de lei número 98/2019, a diretora de creche, Cláudia Gomes Ribeiro, e o gestor de creche, Júlio César Pereira da Silva. Muito obrigado pela presença de todos vocês, agradeço aí a participação, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui, falar um pouco para a população de São Paulo, aquilo que a gente pensa dentro da Câmara e consegue colocar como um projeto de lei. Então, um prazer estar aqui para discutir mais esse tema. Obrigado, viu, Cláudia? É uma honra para mim estar aqui hoje, né, e conversar um pouquinho abertamente sobre esse projeto aí que vai viabilizar muito a educação infantil e a creche no período noturno. Júlio, valeu, hein? Olá, tudo bem? Para mim é uma alegria, um prazer estar aqui. Agradecer ao vereador Gilberto Nascimento por essa iniciativa, por ter abraçado esta causa e, de uma certa maneira, olhar para a necessidade das regiões mais necessitadas, para regiões periféricas, e eu tenho certeza que será de grande valia este projeto. Sem dúvida. E olha, uma coisa importante que eu queria colocar para os três, para a gente já começar a discutir esse tema, que é um tema muito importante para a população, sem dúvida nenhuma, né? Uma cidade, por exemplo, da dimensão e da complexidade de São Paulo, ampliar os horários de serviços como o de creche e, principalmente para dar esse subsídio para as pessoas que precisam, né, para deixar as crianças, isso é, sem dúvida nenhuma, uma questão possível, pelo que o senhor estudou, por tudo aquilo que o senhor viu quando o senhor fez essa lei, vereador? Extremamente possível, além de possível, necessário. Então, antes da possibilidade, a gente tem que entender a necessidade. E eu tive a oportunidade de estar em várias conveniadas, creches, as conveniadas também, conversando com pais, com mães, entendendo esse dia a dia. Eu que os meus filhos já estão, a mais nova já está com 13 anos, então creche para mim já passou faz tempo. E não tive essa necessidade, mas vendo a necessidade, a gente sabe de muita gente que deixa de estudar ou que deixa de trabalhar. Por quê? Porque quer cuidar do seu filho, da sua filha, né? E não consegue arrumar o emprego ou o estudo mesmo em outro horário, que é uma grande falha que a gente tem. E eu costumo dizer o seguinte, a gente se orgulha tanto aqui na nossa cidade de falar que São Paulo funciona 24 horas por dia, a gente tem todo tipo de serviço, dá para você viver tanto de dia quanto de noite, só que para essa cidade maravilhosa funcionar, tem gente trabalhando. Gente que está trabalhando também tem lá seus filhos. Então, eles têm essa necessidade. É uma questão de evolução, quando a gente pensa nessa questão do trabalho e até mesmo do estudo, a necessidade do dia a dia das pessoas, para a gente conseguir construir uma solução como essa. Então, é extremamente viável, e aí eu acho que no longo do programa aqui, a gente vai discutindo um pouco como a gente está tratando isso com a Secretaria de Educação. Sem dúvida, e a visão da Cláudia como diretora de creche deve ser realmente uma visão que todos nós queremos saber, porque vive ali, sabe efetivamente de tudo que acontece no local, né, Cláudia? Sim, a maioria das mães, né, dos centros de educação infantil, elas têm uma vida noturna, né? Então, o paulistano hoje é muito complicado, porque tem mães que têm 2 empregos, né? Elas trabalham, eu tenho mães que trabalham das 6 às 2 e depois elas têm outra ocupação para poder arcar com as despesas de casa. Então, é de grande valia, sim, essa creche noturna, né? Vai acolher as crianças com mais segurança, né? E é isso que o projeto visa. É muito importante, sim. É bem por aí, né, Júlio? Você também que está dentro, né, praticamente das creches no seu trabalho. Sim,
esse projeto será de grande valia, tanto para as nossas crianças, como também para os pais. Porque, por exemplo, uma mãe que trabalha em shopping, ou até mesmo em comércio, ela pega, deixa a criança na creche, e depois ela tem que, num certo horário, tirar a criança da creche e entregar na mão de uma cuidadora. E hoje, se a gente for ver um valor de uma cuidadora, acaba não compensando a mãe estar trabalhando, porque aquilo que ela ganha, praticamente aí 50% ou 60%, ela vai ter que pagar uma cuidadora. Então, as mães estão preferindo ficar em casa, desempregada, pelo motivo de não ter um espaço, um lugar para deixar os seus filhos até um horário determinado. E além de desempregada, só para concluir, ou aquelas que precisam estudar, né? Hoje a gente tem na periferia um número de jovens e de adolescentes grávidas, solteiras, que viram mães muito cedo e acabam novas e acabam deixando de estudar. Essa lei não veio da minha cabeça, essa lei veio de questionar, né? Como é que é o atendimento, qual é a dificuldade. E eu me lembro muito bem numa unidade, inclusive, do Júlio, que eu perguntei para uma mãe e ela deu exatamente o seguinte relato. Olha, eu fui mãe muito cedo, tinha lá meu filho ou minha filha, não me lembro agora, se era menino ou menina. Menina, isso. E aí ela conseguiu trabalhar no shopping. Então, o horário do shopping, ela fazia o período da tarde, o segundo período, das 2 às 10. Então, o que ela fazia? Deixava a filha, né, menina? Isso. Deixava a filha no período da manhã. Quando dava 2 horas da tarde, isso já na creche. Quando dava 2 horas da tarde, entrava no shopping para trabalhar. Quando dava 5 horas, tinha que pagar uma perua para retirar essa criança, para levar para casa de uma outra pessoa, uma cuidadora, para também cuidar dessa criança por mais um período. E ela pegava lá depois das 10h30 da noite. Então, aí chegou no momento que ela começou a fazer cálculo e falou para mim, olha, eu deixei de trabalhar porque sobrava para a gente R$300. Agora, valia mais a pena eu ter os R$300 de diferença ou eu ter o tempo com a minha filha? Porque ela não tinha tempo com a filha, ela pegava a filha praticamente 11 horas e quando dava 7 da manhã já estava na creche de novo, então só via a filha dormindo. E a convivência dessa criança. Então, foi pensando em tudo isso e nessa necessidade da gente ter mais mobilidade também na área de educação, principalmente na primeiríssima infância, que a gente foi atrás dessa ideia e fomos construindo esse projeto que agora só depende do prefeito sancionar. E essa é uma questão importante, porque a sanção é fundamental, tem a regulamentação também, para que vire lei e comece a ser aplicada efetivamente. Agora, já existem experiências de creches noturnas, por exemplo, um país como a Suécia, e também algumas cidades. Sim. Pomerode, Santa Catarina tem, Botucatu também, no interior de São Paulo. Isso. Só que são cidades, né, em nível Brasil, são cidades com demandas bem menores do que São Paulo. Exatamente. Né? São exatamente. Paulo a demanda é gigante. Né? Sim, a gente sabe disso, mas também tem, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também tem. Parte do texto que nós montamos aqui, a gente também se baseou um pouco em Botucatu, um pouco no Rio de Janeiro, mas, claro, para a realidade da cidade de São Paulo. A gente sabe que a demanda é muito maior, então é só uma questão de estrutura. Agora, estrutura em si nós já temos, né? Eu me lembro quando a gente começou esse mandato e a gente tinha necessidade de quase 90 mil vagas. Hoje, né, já em 2020, a gente tem menos de 10 mil as necessidades, ou seja, foi criada uma estrutura muito grande através das conveniadas, das parceiras, para atender essa grande demanda, esse grande volume. Então, a gente tem capacidade de atendimento, sim, tem capacidade de entendimento de como colocar essa legislação em prática, também temos, e é isso que a gente tem definido com a Secretaria e os profissionais da Secretaria da Educação. Então, a gente entende que vai dar muito resultado e vamos além. Além dessas pessoas que já estão esperando na fila, faltam 9 mil e poucas crianças, né, famílias no caso, a gente vai crescer ainda um pouco o número, por quê? Porque tem gente que já não está na fila,
porque não tem a noção de que possa existir um outro horário. Então, nem coloca o nome deles na fila da creche para ser atendido, porque já sabe que não tem esse horário, aí ela se resolve sozinha. Aí acaba errando, né? E aí é o Estado responsável também por enxergar esse erro e não fazer nada, e essa lei vem para corrigir isso, quando acaba colocando na mão de um cuidador ou de uma cuidadora que não tem a capacidade profissional que eles aqui têm. Ou até mesmo de irmãos, né? Porque os irmãos maiores acabam Exato. cuidando dos menores. Exato, Né? então... Tem muito isso. A gente vê, às vezes, em comunidade, pegou fogo, morreram 2 crianças. Por que morreram as crianças? Porque estavam sozinhas. Os pais trabalhavam naquele momento. Né? Então, a gente tenta corrigir tudo isso através desse projeto de lei. Eu sei que a correção vai ser pequena, mas é assim que a gente vai avançando na sociedade. Sem dúvida. Nós vamos para um rápido intervalo. Afinal de contas, esse assunto, sem dúvida nenhuma, ainda vai despertar muito mais, né, questões para a gente falar aqui, né? Então, as creches noturnas, muito importante falar sobre isso, porque esse projeto está implantando as creches noturnas. Nós vamos para o intervalo, na sequência a gente volta já já.